Mercadante diz que Biden, o presidente fraudulento dos Estados Unidos, quer ser o Lula americano. Se ele quiser imitar o Lula, ficar parecido com o Lula, ele vai ter que arrumar um empréstimo para o filho de 4 milhões, não, 4 milhões de dólares. Biden quer ser como o Lula ladrão porque ele quer também ser um dos maiores ladrões da história. Bolsonaro conclui a transposição do Rio São Francisco. Essa transposição vai levar água a muita gente no Nordeste, que sofre com a seca, com a falta de chuvas. Nós estamos falando de uma obra que vai permitir que pelo menos 1.300.000 a 1.400.000 pernambucanos tenham água tratada com regularidade. Isso só em Pernambuco. Os canais vão atender vários estados nordestinos. Esse nome, transposição, não é bem bolado, porque não está se fazendo mudança de curso do rio. Está-se apenas criando ramificações, espalhando a água, que não é toda usada, ela cai a maior parte no oceano. Fez-se uma ramificação tão longa que chegou a Fortaleza, no Ceará. Na foto, o Bolsonaro fazendo um bonito gesto de dar glória a Deus e não a ele, dizendo que foi Deus que fez a obra, não ele. Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, disse que o mérito é do Lula ladrão e da Dilmanta, porque 90% das obras foram concluídas nos governos do PT. Tudo que o PT diz é suspeito, mas suposição que seja verdade, que seja 90% feito pelos governos do PT, por que eles ficaram 12 anos enrolando e não entregaram essa obra pronta? Por que não entregaram as ferrovias, a Oeste-Leste, a Norte-Sul e tantas obras, milhares de obras no Brasil ficaram paradas, não foram concluídas, mas o dinheiro eles embolsaram, o dinheiro foi gasto para fazer a obra concluída, mas eles não concluíram as obras, e superfaturadas. 10 vezes mais cara do que realmente era para ser. Por que não concluíram essa transposição do Rio São Francisco? Me parece que pelo mesmo motivo que nunca acabaram com a seca do Nordeste. A indústria da seca, para fazer benfeitorias nas terras dos grandes coronéis ou desviadas por governos corruptos. A corrupção comia solto. Aquele pessoal fazia transposição do banco para o próprio bolso. Muito antes do PT, sempre teve esse negócio de indústria da seca. Essa transposição que nunca foi concluída também faz parte da indústria da seca, que é fazer dinheiro com a desculpa de seca, de combater a seca. Há muitos anos são mandados ao Nordeste para ajudar os nordestinos que sofrem com a seca, mas nunca resolveu. Sempre os nordestinos pobres sempre estão lá sofrendo com a seca. Nunca resolve o problema deles. Por quê? Com a seca, sem ter transposição, sem ter poço artesiano, sem resolver o problema da água definitivamente do sitiante nordestino, eles mandavam carros-pipas. E os carros-pipas eram dados só para quem votasse no PT, né? Então os carros-pipas sustentavam os votos, a eleição dos mesmos vagabundos lá no Nordeste. Além de que o dinheiro eles usavam, né? Embolsavam o dinheiro, né? E a transposição fazia parte de certo desse esquema maldito, né? De manter o nordestino passando falta d'água para levar caminhão-pipa em troca de votos. E ficaram enrolando durante 12 anos. Se em vez de Bolsonaro entrasse outro petista no governo federal, de certo eles iam continuar mais 12, sempre enrolando a vida inteira. Da mesma maneira que enrolaram a seca do Nordeste a vida inteira. Levar caminhões-pipa, trocar por voto e para ficar comendo dinheiro, fica enrolando, fazendo alguma coisa e pega mais bilhões, 5 bilhões, mais 5 bilhões e mais 5 bilhões e faz alguma coisinha e vai enrolando. Inclusive, eu vi o vídeo que uma parte da obra da transposição caiu, então aí eles, se entrasse um novo governo do PT, iam arrumar e fazer outra porcaria, fazer outra mal feita, e vai enrolando, entendeu? De várias maneiras. Então, o Bolsonaro tem o mérito da transposição. Apesar de ele ter feito a menor parte, os governos do PT terem feito a maior parte, ele tem o mérito, porque ele fez acontecer. E eles não iam fazer acontecer, pelo que eu acho. Pelo andar da carruagem, pela história da indústria da seca, eles não iam fazer acontecer. E ele fez acontecer. E ainda por um preço mínimo.
Ele gastou no total 3 bi. O PT gastou em 12 anos 9 bi e não completou a obra. Ele gastou 3 só e completou a obra. Coisas que eles não queriam. Eu acho que eles não queriam completar a obra. Queriam ficar enrolando ela eternamente para roubar dinheiro, muito dinheiro, né? Porque é uma grande obra. Então dá para roubar muito. Mais um motivo para não concluir a obra. Que concluída a obra não tem mais como roubar por ela, né? Por essa obra. Entendeu? Mantendo ela funcionando igual os médicos fazem. Os médicos não querem curar, as indústrias farmacêuticas não querem curar as pessoas, porque se elas curarem, elas param de dar dinheiro para as indústrias farmacêuticas, param de comprar o remédio, né? Então eles têm que fazer remédio que não cura, que apenas vai sustentando, igual fazem com remédio para diabetes, o tal da insulina, né? Que a pessoa vai tomando insulina, que apenas controla a diabetes, não cura. O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, aqui no norte de Minas Gerais. Esse norte aqui é semiárido também. Também sofre com falta de chuva. O Rio São Francisco nasce, vai para o norte e depois vai para o leste. Passa pela divisa de Sergipe e Alagoas e cai no mar. Então, eles estão fazendo desvios, canais, que entram para essa parte seca aqui, entendeu? Um canal, inclusive, vai até Fortaleza, que sempre sofreu com racionamentos de água. Esse filho da puta aqui é o Stedley, o chefe do MST, que acusa o Bolsonaro de ter acabado com as invasões de terra. Ó, essa acusação é um elogio, né? Que maravilha, né? Ele disse que o Bolsonaro é um insano. Veja o que o Augusto da Jovem Pan respondeu para ele. Vocês acham que não é insano alguém que declarou que se houvesse um confronto bélico, uma guerra entre o Brasil e Paraguai por causa do Tratado de Itaipu, ele ficaria do lado do Paraguai? Demônio Barroso, presidente do TSE, critica o projeto de voto impresso. Eu sei por que ele está preocupado com o voto impresso. Porque essa porra de eleição é fraudada. Ele está se entregando. Por que ele está preocupado? Se a eleição fosse justa, não tivesse fraude, por que ele está preocupado com o voto impresso? Esse caos que ele se refere é na vida dele, nos esquemas do TSE, né? Que ele é o presidente. Significa que complicaria para ele fraudar a eleição, né? Pelo computador é muito mais fácil, é só digitar ali, enter e já era, né? Ele já tem um esquema simples, montado, de fraude pelo computador. Já com voto impresso, terá que montar um sistema gigantesco de fraude em urnas reais em todo o país. O presidente Lula recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, o apartamento. Palocci revela que quase todos os órgãos do governo federal estiveram envolvidos no esquema de corrupção, com algumas exceções, como o Banco Central. Ele afirma que alertou Lula sobre os riscos de envolver a autarquia. O presidente Lula que roubar ali era um perigo. Era uma tomada de recursos do Tesouro de maneira quase escandalosa. O Odebrecht combinou com o Guido Mantega de pagar 50 milhões de reais. A Companhia Siderúrgica Nacional pagou 14 milhões de reais. Mas o interessante é quando ele disse que o Lula falou de sondas e de propinas no mesmo tom, sem nenhuma cerimônia tal. Ele afirma: até quando vamos fingir acreditar na autoproclamação do homem mais honesto do país? O cara, nas palavras de Obama, presidente norte-americano, né, dissociou-se, continua Palocci, definitivamente do menino retirante para navegar no terreno onde a corrupção, os desvios são apenas detalhes. Os bastões do PT distribuíram para as empresas amigas nada menos que 500 bilhões de reais. 500 bilhões de reais para empresário rico, tá? Não é para pobre, não, como essa narrativa ainda persuade, ainda convence muita gente inocente. Olha, o BNDES se transformou com o PT numa enorme máquina de transferência de dinheiro de quem trabalha e paga imposto, classe média, média baixa, para os amigos do rei, os ricaços, os Odebrechts da vida. E é curioso que o Palocci estava denunciando isso, enquanto a turma, né, comparsa dessa quadrilha, desse esquema todo que assaltou o Estado brasileiro, só nessa questão do BNDES, R$500 bilhão. Maior esquema corrupto da história. Recursos obtidos do trabalhador, do pagador de imposto no Brasil, para
fazer metrô em Caracas ou então porto em Cuba. Que a gente não pode permitir que o Brasil seja roubado como foi, sem que haja consequência. O Lula é o seguinte, a partir de um determinado momento, quando ele descobriu esse filão inesgotável das licitações, meteu a mão em todas. O homem rouba mesmo. Cesar Henrique Constantino, dono da Gol, confirmou. Vinha quem, Augusto Nunes? A Luiz Cláudio Lula da Silva, o Luleco, por meio de patrocínio. Propinas na casa dos bilhões. São declarações de Barack Obama. Disse que o Lula é o maior corruptor da história. Vem pra rua, vem pra rua. Lula, anda pelos shoppings da cidade. Lula, ande pelo calçadão das cidades. Lula, vá na praia do Rio de Janeiro. Sim, pra ver se você vai ser chamado de mito. Pra ver se você vai ser abraçado. Ficar na rua, o carro passa por você. Então quer dizer que o governo Lula fez muita coisa? Fez mesmo. Ficou 13, 16 anos no governo só roubando os cofres públicos, tá? O único curral eleitoral que vocês tinham, meu amigo, sabe onde é que era? Era no norte. Vocês abusavam dos nordestinos, entendeu? Transposição do São Francisco, que vocês... Quantos anos vocês prometeram a conclusão dessa obra? Isso aí era para mandar milhões e milhões e vocês roubar. Prepare-se aí, prepare a sua voz, prepare a recepção aí, para também chamar o Luiz Inácio de ladrão, porque mito é apenas o presidente Jair Bolsonaro, não é verdade? Dilma Rousseff. Vaias a presidente Dilma Rousseff. Ex-prefeito de São Miguel do Oeste e líder do PT, Nelson Foz da Silva, que foi atacado com ovos ao tentar passar pelo aglomerado da presidente nacional do PT, Gleice Hoffmann. Moradores de um prédio vizinho ao palco voltaram a jogar ovos. Tenham coragem, venham aqui, venham! Venham aqui! Os seguranças precisaram usar guarda-chuvas para proteger o ex-presidente. Abaixa a bandeira! Abaixa a bandeira! Abaixa a bandeira! Abaixa a bandeira! Aqui não é a China, aqui é o Brasil. Nós não queremos bandeira vermelha, nós queremos saúde. Abaixa a bandeira! Abaixa a bandeira! Abaixa a bandeira! Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Peguei até o telefone. Não tem nada aqui, não. Não, e esse dinheiro deixou aqui? Nem sei nem o que é isso, não. Seja bem-vindo, pessoal, nessa arena. Eu tenho certeza que em defesa das famílias, em defesa da moralidade, da ética. A liberação voadora minha. Lula ladrão vaiado em Paris. O vencedor do The Voice Brasil 2019, Tony Gomes, acabou sendo vaiado e precisou encerrar depois de falar a frase Lula livre no palco.
Eles protestavam pela presença da caravana petista. Centenas de pessoas obstruíram a pista com tratores no momento em que a caravana se deslocava para a cidade. Pneus também foram queimados. Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Volto a dizer, se não fosse esse Supremo Tribunal Federal, não haveria o combate à corrupção no Brasil. Puta que o pariu! Greve de 41 dias, que lhe custou um mês na prisão. Uma das maiores polêmicas envolvendo Lula nesse período curto de tempo foi a acusação de que ele teria tentado estuprar um companheiro de cela em... O FHC falou algo que o presidente Jair Bolsonaro vem falando há muito tempo. Pro Tucano, é necessário reabrir a economia brasileira. Os argentinos, minha gente, estão passando fome. Olha. Fome. Bravo. Fome, porque entrou o timinho da esquerda lá que não vai. Saiu o novo salário mínimo de lá, não dá pra comprar 1 quilo de carne. O salário, gente defendendo. Aliás, o tal de Felipe Neto podia muito bem morar uns anos na Venezuela, né? Aqui, ó, um jornal argentino. Acabaram com a Argentina. Bandido sequestra ônibus no Rio de Janeiro. No momento em que os disparos foram feitos, o atirador estava camuflado em cima de um caminhão de bombeiro. O governador Wilson Witzel chegou ao local de helicóptero, acenando para a multidão e comemorando a morte do sequestrador. Essa comemoração do governador foi criticada pelos comunistas. E o PT fez a cabeça dos estudantes, principalmente dos acadêmicos de facul, como desse infeliz aqui, que achou errado matarem o sequestrador. É surpreendente que a população brasileira gasta muito aqui na sua Universidade Federal para você estudar e você ter um pensamento que o bandido tem que sobreviver e as vítimas podem morrer e você comemorar a morte das vítimas e não do bandido. Não era para comemorar a preservação de 36 vidas? Vê se o mundo é ou não do diabo, com um movimento tão diabólico como o comunismo. E o PT é o representante principal do comunismo no Brasil. Como pode ter gente que defende comunista, que defende bandido? Lula ladrão, seu lugar é na prisão! Lula ladrão, seu lugar é na prisão! Nelson Piquet, tricampeão de Fórmula 1. O Brasil estava bem nos governos petistas? Se, por acaso, a esquerda voltar, hoje eu saio do país. Agora o Brasil vai. Se não for agora, não é nunca. Eu considero a esquerda uma doença mental. Vamos reeleger o presidente de novo. Jumentos petistas protestam de 4 na rua. Ó, como os comunistas são bonzinhos, ó. Os terroristas comunistas jogaram uma bomba aqui, arrancou o pé e a carne da perna do cara. E é isso aí que se chama de coisa boa, seus petistas? É isso que você chama de democracia? De gente boa, os comunistas, os petistas, esses comunistas. Vocês devem ser doentes, viu? Vocês precisam se tratar, viu? Como Dilma Rousseff começou a sua carreira? A sua VPR, que ela comandava, é responsável por um carro-bomba. VPR é um dos grupos comunistas terroristas que atuavam no Brasil. Lançado ladeira abaixo no QG do 2º Exército em São Paulo, onde morreu o soldado Mário Cosel Filho e deixou mais outros tantos feridos. E a presidente Dilma Rousseff era comandante da VPR. Mais 15 execuções, a VPR, a VAR Palmares e a Coluna, grupos terroristas esses, a qual Dilma Rousseff integrou. E depois complementou o marido dela, Carlos Araújo, num depoimento espontâneo para a mídia, dizendo que curtiu a lua de mel com Dilma Rousseff, roubando bancos, roubando armas em quartéis e assaltando caminhões de carga na Baixada, ou seja, implementando o terror. E nessas bombas que o seu grupo colocou, um outro não foi o grupo dela, mas ela tinha ligação, que era a Ação Popular, uma bomba no aeroporto de Guararapes matou um almirante, um jornalista e deixou dezenas de feridos e mutilados. A presidente da República poderia, num ato de grandeza, que eu acho difícil, começar pedindo perdão aos familiares do soldado Mário Cosel Filho, morto no carro-bomba da sua VPR, lá em São Paulo. E depois, pedir perdão aos militares das Forças Armadas que combatiam grupos de terroristas exatamente que agiam da forma como Zanaev.
estava fazendo nos Estados Unidos e que Dilma condenou. Esta é uma pequena parte da história que a presidente quer apagar com a tal da Comissão da Verdade. Que comissão é essa, presidente? Onde Vossa Excelência indica todos os seus 7 integrantes, o seu pessoal, que na época treinava na Coreia do Norte, treinava na China, treinava em Cuba, recebia dinheiro da União Soviética, eram essas pessoas que estavam aqui dizendo que lutavam por democracia. Uma grande mentira. Como é a sua Comissão da Verdade? Esse louco aqui é o Marighella, um dos maiores terroristas comunistas da história do Brasil. Marighella não é só o homem que puxava gatilho, mas era principalmente o homem que realizava a luta revolucionária. Somos os latino-americanos que aceitamos o desafio e nos propomos unidos a vencê-lo. O Marighella metia o pau no Tiradentes, um herói que deu sua vida para libertar o Brasil da exploração portuguesa. A família dele recebeu algo em torno de R$100 mil. Já pensou um louco desse, assassino, criminoso, receber R$100 mil de prêmio por ter feito tudo o que fez? Os que esse louco matou não receberam um tostão de indenização do governo petista. Esse vagabundo desse Caetano Veloso fez música para Carlos Marighella, já pensou? Esse vagabundo desse comunista aqui, Wagner Moura, ganhou 10 milhões da Lei Rouanet comunista, petista, para fazer um filme exaltando, falando bem do Marighella. Já pensou? E artistas verdadeiros não recebem um tostão. Ex-guerrilheiro contando como que matava as pessoas. Saiu com um fuzil, ele saiu correndo em direção à feira e nós fomos, o companheiro metralhando ele e eu acertando 1, 2, 3, 4, acertei 3 tiros nas costas dele e o companheiro com a metralhadora acertou. Patrocinava atos paramilitares, assassinava pessoas, e isso tem documentos que comprovam. Como é que uma comissão de cultura quer escrever um criminoso, notório criminoso, como herói da pátria? É como se eu pegasse o Rogério do Comando Vermelho e escrevesse também no livro Heróis da Pátria. Parlamentares podem defender um absurdo. Apoiados por Leonel Brizola, foram combatidos e vencidos por tropas da Polícia Militar de Minas Gerais. Em 1966, a esquerda brasileira, decidida a tomar o poder à força e em curto prazo, passou a adotar táticas terroristas como as que foram usadas pelo grupo guerrilheiro Ação Popular, que ao explodir uma bomba... Isso aí foi atentado contra Costa e Silva no aeroporto de Recife. Ele nem estava lá, esses caras são tão incompetentes que morreram vários inocentes, incluindo uma criança. É esse o PT que vocês gostam, seus vagabundos comunistas, petistas? O QG do 2º Exército, matando na explosão o soldado do Exército Mário Cosel Filho e ferindo 6 militares. E ainda na cidade de São Paulo, Chandler, do Exército dos Estados Unidos, que se encontrava no interior de um automóvel quando saía de sua residência. Chandler foi morto por uma rajada de metralhadora em frente da esposa e do filho de 9 anos. Seus recursos financeiros, praticou 30 assaltos, sendo a maioria deles contra as agências bancárias. E envolvidos com os grupos guerrilheiros foram presos e logo após interrogados, os religiosos entregaram o ponto de contato de Carlos Marighella, na cidade de São Paulo. No dia 4 de novembro de 1969, o ponto foi cercado pela polícia, onde Marighella, percebendo o cerco, reagiu e foi morto. Depois da morte de Marighella, centenas de guerrilheiros foram presos. Dados no marxismo cultural, vários militantes da esquerda brasileira iniciaram a estruturação de uma organização que se infiltrou nas faculdades brasileiras, bem como no meio artístico e cultural e principalmente nas edições de jornais, setores estes com grande poder de influência sobre a formação da opinião popular. Isso fez com que Lamarck fugisse para o Vale da Ribeira e montasse um campo de treinamento para a guerrilha. Em Salvador, levaram o exército ao esconderijo de Lamarca, que, estando armado de metralhadora, reagiu à prisão e foi morto.
Após a atividade clandestina, logo efetuaram as primeiras prisões, entre elas a de José Genuíno, primeiro guerrilheiro preso no Araguaia. Genuíno, já velho na sua carreira política. Tá vendo? Esses são os caras que vocês idolatram aí, seus petistas burro. Me faz um favor, se desistem de ser petistas, seus burro, em nome de Jesus. Notícia do tempo do governo comunista, petista, 2012. Juiz suspende a compra de cadeiras e 2.000 pênis de borracha para o UESP. Uma universidade querendo comprar 2 pau de borracha e 400.000 cadeiras, ó. Esse pode um negócio desse. O que uma universidade vai fazer com 400.000 cadeiras? Se uma universidade tem só 28.000 alunos? Que absurdo! Esses camaradas, é uma zona. Esse Brasil foi uma verdadeira zona. Pênis de borracha, buceta artificial, tem de tudo que é porcaria. Esse reitor queria comprar. Seio na prancha, seio de pano, buceta de silicone. Que absurdo, meu Deus do céu. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos libertado, e pelo menos o governo federal, né? Agora estamos esperando libertar o STF, o Congresso também, Senhor. Que o Brasil seja verde e amarelo. Tira essa corja de malditos demônios que tomaram conta do Brasil. Nicolas Ferreira ataca na reunião de comunistas. A esquerda é hipócrita, né? O tanto que a esquerda ela é simplesmente ridícula. Então eu vejo que todos vocês que estão aqui hoje, vocês defendem uma ideologia que matou pessoas de fome não somente na Polônia, mas matou pessoas na ditadura de Stalin. Vocês exaltam o Che Guevara, mas ele matou gays. Fidel Castro, que falou mesmo para a Folha de São Paulo que ele perseguiu e matou gays. Então eu vejo que vocês mesmos são isso. Vocês representam mesmo a esquerda. Vocês apoiam... Começaram a jogar um som em cima para atrapalhar ele de falar. O assassinato, vocês apoiam o genocídio, e vocês não têm moral para falar de democracia. Não tem moral para falar de democracia. Vocês são bandos comunistas safados. Vamos lá. Acertou. Ah, miserável. O ladrão. Fez um picareta. O ladrão. Com tanta mentira. O ladrão. Enéas acreditava que Lula ladrão não tinha a menor condição de ser presidente. É só se, na opinião do senhor, é ou não fundamental deter nível de escolaridade mínimo, preparo. A única coisa que eu quero responder... A cola das suas não tá nada bom. Os artistas do setor sertanejo do Brasil expressam seu apoio ao governo do presidente Jair Messias Bolsonaro e reconhecem seus notáveis feitos no ano de 2019, nos diversos setores produtivos do país. Diante da difícil situação econômica e social pela qual passava o povo brasileiro, o Brasil precisava de uma atuação forte, decidida, responsável, sem interesses escusos por parte de seus governantes.